Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Grande Senhor, como sempre, nós precisamos de Ti, juntamente com o Seu povo que crê na Sua palavra e que descansa nesta mensagem que o Senhor tem dado através do Seu profeta. Fale conosco, conceda-nos vitória para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. Em Apocalipse 4, nós temos a subida da igreja, mas também temos a subida de um profeta, porque não é apenas um momento de rapto, que muitas vezes, tomando literalmente o que o irmão Brana disse, era o arrebatamento, mas era subir mais alto. Nós encontramos aqui em Apocalipse 4, segunda parte, os 24 anciãos. Então João foi convocado para subir mais alto. São três coisas que é importante para nós meditarmos. João convocado para subir mais alto. João representa a igreja eleita, o povo eleito, o povo raptado. João representa, ele é um tipo do verdadeiro crente. Agora, se João, de 2 milênios, subiu, e não houver um profeta para subir também em Apocalipse 4, não teremos a esposa. Porque tem que ter João, que subiu, temos que ter o profeta, que subiu também ali para poder ver as coisas que aconteceram, que iam acontecer naquele tempo, através da visão. Ia acontecer depois das eras. Então nós temos um profeta que está ligado como João, e nós temos o crente verdadeiro que também é como João. João era um tipo de cada verdadeiro crente. Só que eu quero que vocês entendam que se João subiu, e se o crente que vai subir, o crente ele não tem revelação. Primeiro Deus revela aos profetas, seus servos. Então Apocalipse 4, João subiu ali para receber a revelação do que ia acontecer dali para frente, porque ele já sabia o que tinha acontecido nas eras. Então, aí você vê o profeta também, como João, subindo, depois que terminou as eras, para que ele pudesse ver os acontecimentos
depois das eras. Porque até nas eras o irmão Brana pregou. Aí ele teve que subir também no capítulo 4 de Apocalipse para poder ver o que ia acontecer depois das eras. Como nós já falamos, tem o capítulo 4, você tem os 4 animais, os 4 rostos, que está ali. Depois tem o capítulo 5, a brecha, e temos o capítulo 6, que são os selos. Tudo isso, se o 7º anjo não tivesse subido, como João subiu em Apocalipse 4, o 7º anjo não teria a revelação destas coisas que aconteceram depois das eras. E outra coisa, se o crente, nós, não subirmos depois que o profeta subiu, porque a gente não sobe antes do profeta ali no capítulo 4, a gente sobe depois do profeta, porque Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Então Deus chamou João, aí Deus chamou Brana para poder subir e receber a revelação. João só recebeu as visões. Agora, o profeta, o 7º anjo, subiu ali e recebeu as revelações. É isso que tem que se prestar conta. O crente sobe ali para poder crer no que o 7º anjo pregou. Então, esses personagens você não pode mudar. João, o profeta e o crente verdadeiro. Porque todos sobem naquela altura do capítulo 4 para saber até o capítulo 22. Mas quem sabe isto? Eu não sei, eu não sou profeta. Mas quem sabe é quem subiu. E quem subiu? Foi o profeta. No capítulo 4, para ele poder pregar para nós o que ele pregou, Apocalipse 4. Para ensinar para nós o que era a brecha, o cordeiro, depois convertendo em leão. Ele tinha que subir ali, para depois pregar os selos, para depois mostrar para nós os 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse, as virgens nécias, também dentro do capítulo 7, o capítulo 8, o 7º selo. Quer dizer, o 7º anjo teve que subir ali, acima das eras. Por isso toda a revelação que nós temos alcançado, ela tem vindo acima das eras. Quem fica apenas nas eras, não tem conhecimento das coisas que Deus mostrou após. Sobe aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois das eras, porque até Laodiceia você sabe o que aconteceu, os 7 mensageiros. Mas e depois das eras? E a era tem que terminar para que a igreja, o crente, o profeta, possa subir ali no capítulo 4 e ver. Por isso que é importante você saber da brecha que o irmão Brana pregou, das 7 eras e dos 7 selos. Ali vai nos ensinar que um profeta subiu ali para ver estas coisas, até chegar ao nosso ponto de vermos também. Agora, uma coisa que tem dado talvez o que falar, e eu tenho que ler para vocês, para mostrar que o capítulo 10 de Apocalipse, se o profeta, o 7º anjo, não revela, então nós não podemos saber nada. Você sabe que ali no natural, João tomou o livrinho. Agora, a gente nunca pregou sobre isto, a gente só falou. O profeta comeu o livrinho. Mas eu vou ler para vocês hoje,
para que cada um de nós tenhamos melhor entendimento dessas coisas, para ver que não só João, não só a igreja, mas também o profeta come o livrinho. O único lugar provido por Deus para adoração, 205. Então o profeta é um vaso escolhido de Deus, para poder refletir a imagem de Cristo, a palavra. Vê você, nenhuma outra coisa o pode fazer. Você, então, é o refletor. E por esta razão, o profeta teve que comer um livrinho. Agora, eu quero que vocês entendam, eu não sou profeta. Isso que eu quero que vocês compreendam. Por isso eu preguei, eu não sou João. Então eu não sou profeta. E aqui está, o profeta teve que comer um livrinho. Por isso teve que comer o pergaminho. Ele teve que refletir a palavra para essa era. O entende? Então, qual profeta que comeu o livrinho? Eu sei que muitos estão em choque, até os que escutam eu pregar também podem ficar em choque. Mas eu quero que vocês entendam que o profeta está mostrando aqui, o irmão Brana mostrando que o profeta teve que comer o livrinho. O Senhor nosso Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas. Então o profeta teve que comer o pergaminho. Quem é esse profeta? Eu não sou profeta. Então foi o profeta, o sétimo anjo, que comeu o pergaminho primeiro. Porque João comeu na visão e o profeta, na realidade, comeu o pergaminho. Irmão Brana diz que é para que ele pudesse refletir a palavra para essa era, para a era que o profeta estava vivendo. Tem mais uma escritura tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Note, Deus disse ao profeta, disse, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Eu quero que vocês acompanhem, porque João, o profeta William Brana, a noiva, que é a esposa, come o livrinho. Não adianta nada só João ter comido o livrinho, se o sétimo anjo não tivesse comido aquele livrinho. Se o sétimo anjo não come, ele não tem o que pregar. Ele não tem como nos ensinar. Então aquilo veio a João como visão, ao sétimo anjo como revelação. Aí a esposa vai e come o livrinho. Ela come agora a mensagem que vem do profeta. Por isso, o irmão Brana diz que é o Espírito, o profeta e a esposa que dizem, vem. Não é só o Espírito, também não é só o profeta, mas também não é só a esposa. E se nós entendermos aqui, é a mesma voz, o Espírito, o profeta e a esposa. Então, começando no capítulo 4 outra vez, João, no Espírito, estava no Espírito no dia do Senhor, ele subiu para poder ver as coisas que aconteceriam depois. Brana subiu em realidade, viu e pregou para nós. A igreja, o eleito, crente verdadeiro, sobe ali e também vê os acontecimentos. Este é um lado. Agora, quando sobe no capítulo 10, vamos repetir isso, no capítulo 10 de Apocalipse. O parágrafo 319, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. Bom, eu tenho pouco tempo, mas também não vou falar com pressa.
Vamos aqui. O profeta do Antigo Testamento teve que comer o rolo. Este era Ezequiel. O profeta do Novo Testamento, ele diz, come o livrinho. Ao profeta do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento é William Branham. Ao profeta do Novo Testamento disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fosse um. Então, quando o profeta come o livrinho, ele e a palavra é um. Mas o que adianta o profeta comer o livrinho se a esposa não comer o livrinho também? Então, é uma sequência. Nós temos que aprender isso. É uma sequência, senão não tem arrebatamento. Teria arrebatamento só para o irmão Branham e não para nós. Mas o arrebatamento é para o crente verdadeiro, como ele diz aqui, que João representa, ele é um tipo de cada crente verdadeiro. Então, se ele é um tipo, se ele representa esse crente, tem que haver esse crente aqui, que sobe também para poder ver os acontecimentos. Tem que haver esse crente aqui, como João, que toma o livrinho e come. Irmão Branham, como profeta, sétimo anjo, quem foi que desceu com o livrinho aberto? Apocalipse 10:1. Quem era? O anjo forte. Então, quem tem que comer primeiro o livrinho para depois ensinar para nós? O sétimo anjo. Então, o sétimo anjo é quem comeu o livrinho primeiro. Isto é, em realidade. João foi em símbolo, em visão. Mas o irmão Branham foi em realidade que ele pregou os selos. Foi quando o anjo forte desceu do céu, lá no monte pôr do sol, e trouxe o livrinho para ele, aquela espada que caiu na mão do irmão Branham. Ele diz, é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus já revelada, não é a palavra de Deus, o livro de Apocalipse 5, que não podia nem olhar para ele. Agora é Apocalipse 10, o livrinho que o sétimo anjo teve que tomar da mão do anjo forte. E agora vem o ministério da esposa. Senão, não tem arrebatamento. Cadê o povo que ouve o profeta para poder fazer como João fez? Para ir ao anjo. E se o sétimo anjo foi ao anjo forte, nós temos que ir ao sétimo anjo. Temos que ir à mensagem dele para podermos tomar o livrinho, o pergaminho e comer. Amém? É por isso que de Apocalipse 10, 8-11, nós temos João comendo o livrinho, mas este João é símbolo, é visão. Nós temos o irmão Branham como sétimo anjo comendo o livrinho para poder mostrar para nós o que eram os selos, o que eram os trovões, o que era o novo nome. Se ele não comesse primeiro esse livrinho, esta revelação que desceu do céu, nós não saberíamos sobre esta revelação. Por que nós sabemos? Porque ele comeu. Agora, nós temos que ir ao sétimo anjo para poder comer sua mensagem. Quer dizer, tem um sétimo anjo e eu não vou comer o livrinho? Tem João e o profeta não vai comer o livrinho? Então fica sem revelação. Você tem aqui o verdadeiro crente, que João aponta para o verdadeiro crente. Se esse verdadeiro crente não vai ao sétimo anjo e toma os selos, o que foi revelado, come e ensina isso, mostra isso para nós. Nós temos que ter uma igreja desta forma. Nós temos que ter o verdadeiro crente, que ele está aqui tipificado em João. Que ele subiu, mas que ele comeu o livrinho, assim
como o sétimo anjo comeu, pregou para nós. Nós temos a mensagem dos 7 selos, a revelação completa, e se nós não comemos aquela revelação, não sabemos o que é. Porque os Estados Unidos não ficou sabendo. Alguns irmãos, sim, do ministério do irmão Brana, ficou sabendo, entendeu. Mas o irmão Brana mesmo diz, há muitos que estão aqui, que nesta semana não entendem o que tem acontecido. O que Deus tem feito esta semana, que era a manifestação daquele livrinho, que o sétimo anjo comeu e estava agora, dia após dia, pregando o que era aquele livrinho, aquela palavra. Amém. Eu creio que, como nós temos posicionado já há algum tempo sobre 3, a gente tem que ver João, temos que ver o profeta, temos que ver a esposa, senão estamos fora de ordem. Isso aqui é apenas uma parte que eu estou lendo para vocês. O irmão Brana continua dizendo, Deus prometeu sua palavra para ela, como ela se cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Agora, a noiva está escolhida, se cada um de nós entendêssemos, a noiva está escolhida dentro deste livrinho. O seu nome está nesse livrinho. Você ouviu o chamado, porque você é noiva, e ele não revela o seu mistério, senão a noiva. Então ele diz aqui, quando ele escolheu sua noiva, como isso seria feito? Está acontecendo bem diante de vocês. A mensagem está sendo pregada para a noiva, naquele dia, estava diante de vocês, no nome do Senhor. Isso é pela palavra original. A mensagem do entardecer está aqui, fazendo essa escolha da noiva e trazendo o livrinho para ela comer, porque o profeta teve que comer o livrinho para que ele e a palavra fosse um. A noiva tem que comer também o livrinho, para que ela e a palavra seja um. O Cristo Mistério de Deus Revelado, 377, final do parágrafo apenas. Cristo era a palavra, e a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através deles. Nós, os cristãos, temos que deixar a palavra manifestar através de nós. Mas como deixá-la manifestar se nós não a comemos? E a gente come a palavra por ouvir a palavra de Deus. Então você come esta palavra, e este é um alimento que não é dado ao mundo. Ele é rico, esse alimento, diz o profeta, em alimento em seu devido tempo. Ele diz, esse alimento é rico, que não é dado ao mundo. Eles não entendem, eles não podem comer, mas é um alimento que foi dado para a igreja. Mas cada um de nós temos que também ser a palavra, e para ser a palavra você tem que comer a palavra. Qual é a palavra? É o livrinho, é a revelação que Deus deu através do sétimo anjo, que o sétimo anjo recebeu do anjo forte, que a igreja, a esposa, recebe do sétimo anjo esta revelação. Eu tenho aqui apenas o que eu já preguei para vocês esses dias atrás, Laodiceia 162, que também é importante. Eu quero encerrar com ela, mas deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 4, primeira parte, 175. João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui, mostrando. Deus levanta esta igreja para mostrar para ela o que ia acontecer, como Deus levantou João para mostrar para ele, estou falando João da ilha de Patmos, Deus o levantou para mostrar em visão o que ia acontecer. Deus levantou o profeta para poder pregar os selos, porque ele subiu também no capítulo 4 para poder mostrar essas coisas para nós. Não é somente a esposa,
é também João. E quando chega no capítulo 10, não é somente a esposa, é João. E João, ali no capítulo 10, verso 8 a 11, é a manifestação do livrinho que João, o 7º anjo, comeu para poder passar esta revelação para nós. Se hoje sabemos alguma coisa, não apenas hoje, se sabemos alguma coisa dentro desses 20 anos, é porque o anjo, o 7º anjo, pregou, ensinou, e se ele ensinou, é porque ele comeu. E de onde ele extraiu isso? Do anjo forte. E de onde a igreja pode extrair? Porque a igreja não extrai direto do anjo forte, ela extrai do 7º anjo. Por isso ela come o livrinho hoje novamente. Ela come o livrinho, isto é, come a revelação. João foi a visão, 7º anjo foi a revelação daquele livrinho, e a esposa come este livrinho. Tu disseste, ele representou a igreja. A irmã Brana disse, para todos que ouvirem esta palavra. Qual palavra? A palavra que ele está ensinando. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Ele está falando, se vocês entenderam alguma vez de eu falar sobre João e vocês captaram a minha pessoa, você sabe que eu preguei a mensagem, eu não sou João. Então, é um mal entendido das pessoas. Quando aqui a palavra diz, irmão Brana falando, para todos que ouvirem esta palavra, João, lá da ilha de Patmos, o representou a igreja. 2016, quando pregamos, eu preguei, eu não sou João. Então, João, eu sempre disse, é um ministério. Agora estamos clareando, ministério de quem? É o ministério do profeta na esposa. João é o ministério, é esse ministério dos 7 selos, dos 7 trovões na esposa. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Aquele João de 2000 anos atrás, ele mesmo é que representa o verdadeiro crente. Agora tem que ter o verdadeiro crente hoje. Se Brana foi o verdadeiro crente, tem que haver agora também o verdadeiro crente da esposa. E você é a esposa, você é o verdadeiro crente aqui também. Isso é alimento que foi dado através do profeta. Escuta, e ele representa toda a igreja. Por quê? Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. João, ele tinha companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja, pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Suba para cá. Agora, se nós não somos convocados para subir, então nós não sabemos nada dos selos, nada dos trovões, nada do novo nome, porque não foi convocado. Mas ele diz aqui que esse povo, menino, menina, mulher, se foi convocado para subir algum dia, suba para cá, será tomado antes da tribulação. Recorde, o tempo da tribulação não chegou ainda. E será tomado antes da tribulação, onde a igreja tem recebido esta palavra antes da tribulação. A tribulação está para chegar, o mundo está atribulado, mas ainda não é a grande tribulação. Agora, Laodiceia 162. Ele falará claro, eu já li isso aqui várias vezes, esse fim de ano. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. Agora, é receber o profeta no seu próprio nome. Vocês recebem o profeta do dia no seu próprio nome. Bran, William Mario Bran, é receber o profeta em seu próprio nome. Você recebe
os benefícios desse ministério que ele está dizendo aqui. Benéfico os efeitos benéficos do ministério deste profeta. E esses efeitos benéficos do ministério desse profeta é exatamente a revelação que vocês têm dos selos, dos trovões, do novo nome. Mas quando foi dado para nós? Essa era da noiva, que começou com o profeta, que encabeça com o profeta, e ele partiu, e Deus aguardou que tivesse mais uma geração, para que essa geração fosse o tipo de Israel saindo do Egito, que era a igreja saindo das denominações, morrendo nesse deserto de 1963 a 2003. Dá uma geração. E aí começa a mensagem, prossegue a mensagem do profeta. O que vai prosseguir? Aquilo que o profeta não pôde nos dizer quando ele estava na terra, que ele disse, Deus disse para não dizer a ninguém, que ele ia levar para o túmulo, mas não ia dizer para ninguém. Agora, a luz que foi chegando a nós cada dia, eu não tinha esta luz lá no princípio, mas a luz que foi chegando até agora, tudo estava dentro da mensagem. Entende? Tudo estava lá dentro da mensagem. Só faltava aquilo ser clareado para nós. Como eu disse, todos os trovões estavam dentro da Bíblia, mas tinha que ser clareado para nós. Aí veio William Branham e mostrou, com respeito, os selos, a voz de cada mensageiro, de cada selo. Durante o período das eras, estava a manifestação dos 7 selos, e cada um tinha uma voz, a voz do trovão, até chegar o último selo, que é o próprio irmão Branham, o 7º selo, o segredo, o mistério. Por isso, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo, primeiro selo, 68. Se pudermos tomar esta revelação, não vamos ter dificuldade de ver que se comemos o livrinho, alguém teve que comer antes de nós. Se Branham comeu o livrinho, alguém tinha que comer antes dele. Por isso João, da ilha de Patmos, foi que comeu na visão. Aí o 7º anjo vem e revela aquilo, come para revelar aquilo. A esposa vem e come o que o 7º anjo revelou. Se nós sabemos, é porque o 7º anjo revelou. Mas a terceira puxada, ele não falou para ninguém, mas ele pregou. Nós encontramos durante esse espaço de 20 anos que estamos pregando esta mensagem, nós encontramos a terceira puxada dentro da mensagem do profeta. Não sabíamos disso lá atrás, mas fomos sabendo paulatinamente, até chegar hoje, nós temos sabido estas coisas, porque estava escondida dentro da mensagem, como os trovões estavam escondidos dentro da Bíblia. Os selos, o que nós sabemos hoje, estava escondido dentro da mensagem. Novo nome, nós não sabíamos lá atrás, até o ano 2000, ninguém soube nada. Por isso teria que entender, é a mensagem de uma só pessoa para fazer isso, para poder trazer isso para nós. E eu quero deixar essa pessoa como a esposa, é a mensagem de uma só pessoa, porque ela comeu o livrinho, tomou também o livrinho, que é a mensagem de William Branham, e comeu. William Branham partiu. Qual igreja, cadê a esposa que tomou o livrinho e comeu? Você não encontra. Todos eles ficaram na primeira e segunda etapa, mas o eleito tomou o livrinho e comeu esse livrinho, porque Branham tinha comido, nós também comemos esse livrinho. Amém? Agora, para mim encerrar, e aqueles que ouvirem-no serão abençoados, se tornarão parte desta noiva do último dia, que está mencionada. Alguém diz, a noiva, irmãos, vocês têm que ver que ela tem 7 eras, é a noiva. Ela tem, até a 7ª era,
a noiva em Laodiceia. E em Laodiceia, ela não estava sabendo nada, cega, nua, infeliz e não sabe. Laodiceia. Mas quando o profeta saiu fora de Laodiceia, aí vem a revelação dos selos, para chamar essa noiva. Ela é especial. A noiva do último dia é especial. O profeta mostra isso. Sem o profeta desse último dia, as eras não são aperfeiçoadas. Sem a noiva, como diz o profeta aqui, ó, a noiva do último dia, que está mencionada em Apocalipse 22:17. Qual a noiva do último dia? É a noiva dos selos, dos trovões, do novo nome, que foi revelado desde o tempo que William Branham comeu o livrinho e pregou para nós. E nós agora, como João, vamos ali também e comemos. Por quê? O verdadeiro crente é João. É o que o irmão Branham mostra, que João é um tipo do verdadeiro crente. E aqui está o verdadeiro crente tomando o livrinho e comendo nesse dia. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Sempre é bom ver que é uma voz só. Isto é uma qualidade de mensagem. Não pode ser diferente. A mensagem do Espírito, a mensagem do profeta, a mensagem da esposa é uma mensagem. Entendeu? Uma mensagem. Porque todos falam a mesma voz. Escuta bem, o Espírito e a noiva dizem, vem. O grão de trigo, a noiva que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. Quem era? William Branham. Ele estava pregando, ele não tinha que dizer o nome dele, ele só disse, atentem para o profeta autenticado de Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Se você toma o livrinho, que João, lá da ilha de Patmos, comeu na visão, e mostra os selos, aí vem o profeta e revela aquilo para nós. Isto é que mostra que o verdadeiro crente não perde esta revelação. O que ele diz, o que o profeta diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Então, irmãos, a mensagem que vocês ouvem é exatamente um complemento daquilo que irmão Branham não podia dizer no seu dia. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele pregou, está nas mensagens. E pela graça de Deus, se não fosse o Espírito Santo que revelasse isto a esta noiva do último dia, porque a América não pôde saber, tendo o profeta vivo com ela, ela não pôde saber. E nós aqui, na América do Sul, ouvimos esta mensagem, e Deus abriu isto, desde o ano 2000, mostrando que a era tinha que acabar, para o selo ser revelado, o tempo do gentio tinha que acabar, para o selo ser revelado, Apocalipse 10:6, o cordeiro convertendo em leão, a intercessão ter acabado. Quando é que ouvimos isto? Ouvimos porque esta é a mensagem da esposa, esta é que alguém comeu o livrinho. Se não tivesse comido o livrinho, também não saberia. Porque nós sabemos? Porque somos tipificados em João, o verdadeiro crente hoje, que toma esta palavra, come, aí ele sabe. Por isso descobrimos aquilo que o irmão Branham disse. Deus me disse, não diga a ninguém. São estas coisas que nós sabemos e que até aqueles que são tidos como inimigos, né? Mas a Bíblia diz, amai vossos inimigos.
e orai pelo que vos persegue. Isso é o que nós temos que fazer, não é discutir com ninguém. Esse ministério nunca foi de discutir. Se eles sabem essas coisas, se alguém prega estas coisas até aqui, tem que saber que prega porque uma pessoa viu. Uma pessoa viu. Eles têm que saber disso. E aí está a noiva do último dia, a esposa do último dia. Ela viu isso daí. E Deus não trata com 5 homens. Irmão Branham diz, 2 pessoas Deus já não trata. Ele trata com uma pessoa. Porque Deus vem e abre aquilo através de uma pessoa e o povo então simplesmente crê e segue aquela mensagem. Agora, nós não temos que elevar o homem que viu, que pregou para nós estas coisas do ano 2000 para cá. Não temos que elevar o homem, mas temos que ver a mensagem. Ver a mensagem, olhe para a mensagem. Não confunda a mensagem que pregamos. Se você confundir, aí você chama o Osmar de João e prejudica outras pessoas. Enquanto você tem que ver que todos nós, quando comemos o livrinho, somos João. O verdadeiro crente que tomou o livrinho, a palavra revelada da mensagem do profeta. Não é uma mensagem à parte. Deus nunca revelou através do quíntuplo. Você deveria ver isso, Deus tomar 5 pessoas e revelar. Ele tem o quíntuplo no corpo, mas o revelador é aquilo que nós lemos no início. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe o que nós somos? Membros dessa esposa que ela é profeta. Pérgamo 56. Ela tem o assim diz o Senhor. E o irmão Branham diz, eles sabem o que fazer com a palavra, porque eles têm o assim diz o Senhor. Entende? Ela tem o assim diz o Senhor, está exatamente mostrando que Deus traz a mensagem através de uma pessoa. E depois todos nós cremos naquela mensagem e pregamos aquela mensagem. Nenhuma diferença. Quando vocês veem a diferença, é que aquilo já foi uma cópia. Aí copiam, aí vem a diferença. Mas enquanto pregam a mesma doutrina, como pregou a mesma doutrina de Pedro, o batismo era em nome de Jesus Cristo. Mas quando os apóstolos dormiram, aí eles trouxeram o batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Até o irmão Branham, a mensagem foi revelada, não ficou nada para trás, Deus revelou tudo, só ficou essa parte que o irmão Branham disse que não podia dizer a ninguém. Ele não disse que pregou, mas estava nas mensagens. Você encontra tudo na mensagem, novo nome, HM faz parte do nome de Deus, e assim por diante, você encontra na mensagem. Por quê? Era o que ele não podia falar para uma pessoa, senão alguém copiaria naquele tempo. Então não copiaram. Aí depois de 20 anos que está sendo pregado esta mensagem, aí começa o copiador. Os copiadores têm que sair de dentro da própria mensagem, copia aquilo que foi ensinado, que eles nunca souberam, eles vieram e aprenderam, nunca souberam, mas copia aquilo, e aí daí para frente, eles formam um combate. Nós não estamos aqui para combater, nós estamos para mostrar que Deus tem nos revelado. Amém? Pai Celestial, ajuda o seu povo neste momento, que eles possam enfrentar a hora que vive e saber que esta luz foi do seu profeta para nós. Nós todos temos essa luz hoje por causa do seu profeta. Se ele não tivesse, nós também não teríamos. Se João não tivesse comido o livrinho, Branham também não poderia fazer nada. Mas como o anjo forte trouxe esse livrinho, é porque João, na visão, já tinha comido esse livrinho. E o seu profeta tomou esta revelação, pregou para nós, e agora é tempo dentro desses 20 anos que estamos comendo
este livrinho revelado por William Marion Branham, que o anjo forte deu para ele. Obrigado, Pai, que nosso coração regozije com a sua palavra, que nossa vida se fortaleça, a vida de cada irmão, de cada irmã, se fortaleça no físico, no espírito e na alma, e que ninguém venha vacilar, mas venha crer na sua palavra e dedicar a esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O santo amor de Cristo que Branham revelou foi na terceira etapa que Deus manifestou, e foi com muita calma, é assim que Ele faz, precioso em dar a alma, incomparável paz, grande amor e insondável, Deus trouxe a nós revelação, paz inesgotável, gozo incomparável na mensagem de João. Um novo nome Branham no mundo é um fanal que marca vitorioso a senda do ideal. Ele ama, Ele chama, com graça Ele traz. Embora passe os anos, é sempre eficaz. Grande amor insondável, Deus trouxe a nós revelação, paz inesgotável, gozo incomparável na mensagem de João. Branham andou no mundo e o povo procurou, de todas as angústias seu povo libertou, e seu amor brotava qual rio divinal. Em Branham Deus estava sanando todo mal, grande amor insondável, Deus trouxe a nós revelação, paz inesgotável, gozo incomparável na mensagem de João. Amém. Nós temos alguns pedidos de oração. Oração para o irmão Simão, oração para o lar do irmão Everson. O irmão Haroldo, juntamente com a família, agradece pela passagem do aniversário hoje da sua esposa, irmã Sara. Parabéns, irmã Sara. Deus abençoe. Irmãos que foram batizados ali no norte, em Belém, em Benevides, né? Pelo pastor Mendes, são pessoas que escolheram nós como pastor. O pastor Mendes nos ajuda lá e batizou estas pessoas. É o irmão Marcos, a Luciana, Fernanda, Beatriz e Dantas. Deus abençoe esta família. Que as pessoas, elas chegam, vão ouvindo a mensagem e aí vão consertando a vida, certo? Eu acho que é sempre assim. Cada um que vocês veem chegar na mensagem, e vocês não criticam a forma que as pessoas chegam. Vamos dando um tempo, elas vão ouvindo a mensagem, o temor reverencial vai caindo sobre elas e elas vão consertando, né?
consertando, tirando aquilo que não deve usar e consertando suas roupas. A mulher não corta mais cabelo. Você vai batizar uma mulher hoje, ela pode estar com o cabelo curto, mas ela já ouve a mensagem que não deve cortar o cabelo, certo? E assim por diante. Deus dá graça a esta família, Deus abençoe esta família que tem crido e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, nós pedimos a Tua bênção sobre o irmão Simão, aquilo que ele precisa que o Senhor manifeste na vida dele. O lar do irmão Everson seja alcançado por Ti, resolva o problema e conceda a bênção do céu. Abençoe a irmã Sara, dando-lhe muitos anos de vida. E abençoe também o Marcos, a Luciana, Fernanda, a Beatriz e Dantas, que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. E pelo pastor Mendes também, que ajuda, que batiza o povo ali no norte, que ajuda mesmo no nosso ministério, sendo ele um pastor local, mas ele nos ajuda. Obrigado por tudo isso, Pai. E os seus filhos, que sempre dão a mão ao Evangelho. A gente agradece, pastor João Bispo, que sempre dá a mão, batizando as pessoas em alguma parte do país, para que o nome do Senhor seja glorificado. E onde tiver um pastor ou um eleito também, que receba esta palavra enquanto é tempo. Em nome de Jesus Cristo, que o povo não tenha confusão, mas que tenha revelação para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, o hino diz na mensagem de João, a mensagem de João pode ser o João de Apocalipse, a mensagem de João pode ser o João, irmão Brana, a mensagem de João pode ser João, a noiva, certo? É isso aí, tudo fala uma só voz, o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Amém? Deus os abençoe. Nossos cultos daqui para frente não pode durar mais do que 1h e 10 por aí. Então os irmãos vão em paz. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe vocês através da internet. Muito obrigado a cada um que tem nos ouvido. Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, por toda parte. Deus abençoe vocês que sempre crê nesta mensagem, que tem recebido a palavra de Deus enquanto é tempo em outros países. Seja abençoado. Você que deseja mais ainda, comunica conosco. Você quer pertencer a este ministério, comunica conosco. Você que tem ouvido essa mensagem e crê na revelação que o profeta pregou, então comunique conosco, estamos aqui para te ajudar. Deus te abençoe, muito obrigado a todos. O meu Face foi tirado ao público para que não tivesse como ficar combatendo, né? Então eu tenho o meu Face, está funcionando, mas foi tirado aquelas partes públicas, que as pessoas entram, comentam, brigam, discutem, aquilo foi tirado do meu Face. Então os irmãos vão entender, por favor. Temos a mensagem através da internet, do YouTube, vocês podem ter a nossa pregação. Deus os abençoe e uma boa noite. Até sábado e domingo, se Deus quiser.